Imagine um tempo muito distante, registrado no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 14 nos transporta para este mundo antigo, cheio de reis, batalhas épicas e intervenções divinas. A narrativa de Gênesis 14 gira em torno de uma batalha épica, a Batalha dos Reis. Em meio a esse turbilhão de guerra, encontramos Abrão, ainda conhecido como Abrão, antes de Deus mudar seu nome. Para entendermos a Batalha dos Reis, precisamos primeiro mergulhar no mundo antigo, um palco de intrigas e jogos de poder. Cidades-estado como Sodoma e Gomorra prosperavam sob o domínio de seus reis. Era um mundo onde a força militar muitas vezes ditava as regras, e a guerra era uma constante ameaça. Por 12 longos anos, os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá se curvaram diante da força de Quedorlaomer, o rei de Elão. No 13º ano de seu reinado, a chama da rebelião se acendeu. Quedorlaomer, junto com seus aliados, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar e Tidal, rei de Goim, preparou-se para a guerra. O palco estava armado para um confronto épico que mudaria o destino de nações. A notícia da rebelião se espalhou como fogo em palha seca. Quedorlaomer, o poderoso rei de Elão, não toleraria tal afronta. Reunindo seus aliados, ele formou um exército imponente. A marcha começou, uma onda implacável de soldados, cavalos e carros de guerra, avançando pela Mesopotâmia. Cidades foram saqueadas e arrasadas em seu caminho, deixando um rastro de destruição. O Vale de Sidim, um vale fértil pontuado por poços de betume, seria o palco da batalha decisiva. O destino das cidades da planície estava em jogo. O Vale de Sidim se transformou em um turbilhão de violência. Os reis rebeldes lutaram com bravura, mas a superioridade numérica e estratégica de Quedorlaomer era evidente. O rei de Sodoma e o rei de Gomorra, vendo suas tropas sendo massacradas, abandonaram o campo de batalha. A vitória de Quedorlaomer foi completa. Longe dali, um homem chamado Abrão receberia notícias que o fariam agir, desafiando um rei poderoso e mudando o curso da história. Enquanto a poeira da batalha ainda pairava sobre o Vale de Sidim, um mensageiro exausto chegou aos campos de Manre, onde Abraão, o hebreu, havia estabelecido seu lar. A notícia que ele trazia era amarga. Os reis da planície haviam sido derrotados, suas cidades saqueadas e seu sobrinho Ló feito prisioneiro. Sem hesitar, Abraão convocou seus homens de confiança, 318 guerreiros experientes. Eles confiavam em Abraão como um líder e estavam dispostos a segui-lo até os confins da terra. Enquanto o sol se punha no horizonte, Abraão se preparava para a batalha. A longa jornada para alcançar Quedorlaomer e seus exércitos vitoriosos apenas começava. Resgate em meio à noite. A estratégia de Abrão. Esta é a história de um líder que, com astúcia e coragem, desafiou as probabilidades. Abraão não era um guerreiro impulsivo. Ele era um estrategista nato, sempre pensando vários passos à frente. Sob a cobertura da noite, Abrão e seus homens avançaram rapidamente, seguindo os rastros deixados pelo exército de Quedorlaomer. Cada passo era calculado, cada movimento, preciso. Chegando próximo ao acampamento inimigo em Dan, Abrão dividiu seus homens em pequenos grupos, utilizando o conhecimento do terreno a seu favor. Ele sabia que a surpresa seria sua maior aliada. A escuridão seria sua aliada, ocultando seus movimentos
e amplificando o terror que semeariam no coração do inimigo. Cada sombra era um soldado pronto para atacar. O ataque veio como um turbilhão. De repente, o silêncio da noite foi quebrado pelo som de espadas e gritos. Gritos de guerra cortavam a noite, enquanto Abrão e seus homens, como lobos famintos, se lançavam sobre o inimigo desprevenido. A surpresa e o medo eram suas armas mais poderosas. A confusão se instalou no acampamento de Quedorlaomer. Soldados corriam em todas as direções, incapazes de organizar uma defesa eficaz. Finalmente, alcançaram o comboio que levava os prisioneiros e os despojos de guerra. A missão de resgate estava quase completa. A vitória era improvável, mas a fé de Abraão, combinada com sua coragem e estratégia, havia superado todos os obstáculos. Ele não apenas resgatou os prisioneiros, mas também mostrou que a determinação e a inteligência podem vencer mesmo as batalhas mais difíceis. O retorno triunfal, um encontro inesperado. O sol da manhã despontou no horizonte, banhando a caravana de Abrão com uma luz dourada. Ao chegarem ao vale de Savé, uma comitiva aguardava por eles. Era o rei de Sodoma, que, tendo sobrevivido à fúria de Quedorlaomer, viera pessoalmente agradecer ao valente Abrão por ter salvo seu povo da ruína completa. O rei de Sodoma, em sua gratidão, ofereceu a Abrão uma recompensa digna de um rei: ouro, prata, animais, tudo o que havia sido tomado por Quedorlaomer. No entanto, a alma de Abraão ansiava por algo muito maior do que riquezas terrenas. Enquanto Abraão celebrava a vitória com seus homens, a alegria e o alívio eram palpáveis no ar. Eles haviam superado grandes desafios e derrotado poderosos inimigos. E o rei de Sodoma ainda tentava convencê-lo a aceitar os despojos da guerra, oferecendo riquezas e tesouros como recompensa por sua bravura e liderança. Nesse momento, uma figura misteriosa e majestosa surgiu no acampamento, trazendo consigo uma aura de paz e autoridade. Era Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, o El Elyon. Sua presença era imponente, e sua reputação, conhecida por todos. Melquisedeque, em um gesto carregado de significado, ofereceu pão e vinho a Abraão, um símbolo de sustento e comunhão, abençoando-o em nome do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Esta bênção era um reconhecimento divino da missão e do propósito de Abraão. Profundamente tocado pela bênção de Melquisedeque, Abraão sentiu uma renovação de sua fé e um fortalecimento de seu espírito. Abraão, em um ato de fé e gratidão, entregou-lhe o dízimo de tudo o que havia conquistado na batalha. Este ato simbolizava sua devoção e reconhecimento da soberania divina. Ele reconhecia que a vitória não havia sido alcançada por sua própria força, mas pela intervenção divina que o havia guiado em cada passo. Mas pelo poder de Deus, que o havia guiado e protegido em todos os momentos. A presença divina era uma constante em sua jornada. A verdadeira recompensa de Abraão não estava nas riquezas materiais, mas na profunda conexão espiritual que ele sentia com Deus, mas na certeza de que estava trilhando o caminho da justiça, da fé e da obediência a Deus. Cada passo que dava era um testemunho de sua fé inabalável e de sua dedicação ao propósito divino. A recusa de Abraão em aceitar as riquezas do rei de Sodoma pode parecer, à primeira vista, um ato de tolice ou ingenuidade. No entanto, a atitude de Abraão revela uma profunda sabedoria, um entendimento da verdadeira natureza da riqueza e da felicidade. Ao recusar os bens materiais, Abraão demonstrava que sua segurança e sua felicidade não dependiam daquilo que possuía, mas sim da sua relação com Deus. Sua fé não era negociável, nem mesmo por todas as riquezas de Sodoma. A grandeza da simplicidade de Abraão
reside em sua capacidade de reconhecer que a felicidade não se encontra naquilo que acumulamos, mas sim naquilo que doamos, naquilo que compartilhamos e naquilo que construímos com amor e fé. A história de Abraão, o guerreiro da fé que desafiou reis e recusou riquezas, ecoa através dos séculos, inspirando gerações a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e a viver de acordo com seus ensinamentos. Sua coragem, sua fé inabalável e seu desprendimento material o tornam um exemplo a ser seguido. A narrativa de Gênesis 14 nos convida a refletir sobre a presença de Deus em nossas próprias vidas. A história nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, a fé em Deus pode nos fortalecer e nos guiar para a vitória. Que a história de Abraão continue a nos inspirar a trilhar o caminho da fé, da coragem e do amor ao próximo. Atravessamos os campos de batalha ancestrais, onde cada pedra e cada grão de areia parecem sussurrar histórias de bravura e sacrifício. Testemunhamos a fúria da guerra, o choque das espadas e o clamor dos guerreiros, cada um lutando por sua causa, por sua terra, por sua honra, e a coragem inabalável de um homem chamado Abrão, cuja determinação e fé o tornaram uma figura lendária. Vimos como a fé o impulsionou a desafiar reis poderosos, libertar seu sobrinho Ló das garras do cativeiro e enfrentar desafios que poucos ousariam, e recusar riquezas em nome de algo muito maior, algo que transcende o material e toca o espiritual. A história de Gênesis 14, embora envolta em um passado distante, ainda ressoa com uma força impressionante nos dias de hoje. Ecoa com força no presente, revelando verdades atemporais que continuam a guiar nossas vidas. Revelando verdades atemporais sobre fé, coragem e obediência a Deus, que são tão relevantes hoje quanto eram na época de Abrão. A jornada de Abraão nos ensina que a fé verdadeira exige ação, que não basta apenas acreditar, é preciso agir conforme nossas crenças, que a coragem não se encontra na ausência do medo, mas na disposição de enfrentá-lo com a certeza de que Deus está ao nosso lado, guiando nossos passos. Mas na disposição de enfrentá-lo com a certeza de que Deus está ao nosso lado, nos dando força e coragem para seguir em frente. A recusa de Abraão em se curvar diante das tentações do poder e da riqueza nos convida a reavaliar nossos próprios valores e prioridades. Nos convida a reavaliar nossos próprios valores, a buscar a verdadeira riqueza que reside na simplicidade, na generosidade e na comunhão com o divino. A buscar a verdadeira riqueza que reside na simplicidade, na generosidade e na comunhão com o divino, valores que muitas vezes esquecemos em nossa busca incessante por sucesso material. E na comunhão com o divino, que nos oferece uma paz e uma satisfação que o mundo material jamais poderá proporcionar. Que a história de Abrão, o guerreiro da fé, continue a acender em nossos corações a chama da esperança, da perseverança e da confiança inabalável no poder transformador de Deus. Continue a acender em nossos corações a chama da esperança, da perseverança e da confiança inabalável no poder transformador de Deus, que nos guia e nos fortalece em cada passo de nossa jornada, e da confiança inabalável no poder transformador de Deus, que nos guia e nos fortalece em cada passo de nossa jornada. Que possamos, assim como Abrão, trilhar nosso caminho com coragem, compaixão e a certeza de que a vitória final pertence àqueles que depositam sua fé no Deus Altíssimo. Trilhar nosso caminho com coragem, compaixão e a certeza de que a vitória final pertence àqueles que depositam sua fé no Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e a certeza de que a vitória final pertence àqueles que depositam sua fé no Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra, cuja grandeza e poder são incomparáveis e eternos.
que a mensagem de Gênesis 14 ressoe em nossas vidas, guiando nossos passos, fortalecendo nossa fé e nos inspirando a construir um mundo mais justo, compassivo e repleto da graça de Deus. E nos inspirando a construir um mundo mais justo, compassivo e repleto da graça de Deus, onde cada ação nossa reflete os ensinamentos de fé e amor que aprendemos. E repleto da graça de Deus, que nos une e nos fortalece como uma comunidade de fé e esperança. Lembremos sempre que a história de Abraão não é apenas um relato do passado, mas um farol que ilumina o presente e nos guia em direção a um futuro de esperança e promessa. Mas um farol que ilumina o presente, nos guiando em direção a um futuro de esperança e promessa, onde a fé e a coragem de Abrão continuam a nos inspirar. E nos guia em direção a um futuro de esperança e promessa, onde a fé e a coragem de Abrão continuam a nos inspirar a cada novo amanhecer. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos.